do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade, a alegria do Espírito Santo Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o teu dia da Comunidade Lux Divina. Aí onde você está, na circunstância concreta do seu dia, da sua existência, com ideias claras e distintas, ore connosco. Ore connosco ao Deus da vida, ao Senhor que dá sentido à nossa existência, dá sentido à nossa vida, faz-nos caminhar na luz e na verdade. Aí onde está, ore comigo, na circunstância concreta do seu dia. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, enviaste o vosso Filho Jesus ao mundo para nos salvar. E Ele deixou-nos o Espírito Santo para caminharmos na vossa luz e na vossa palavra. Iluminai-nos, Senhor, com a vossa graça e fazei com que toda a nossa atividade tenha em vós o seu princípio e em vós o seu fim. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia é extraído de São Lucas, capítulo 9, versículos de 18 a 22. Um dia, quando Jesus orava em particular, estava com ele apenas os discípulos, perguntou-lhes: Quem dizem os homens, quem dizem as multidões que eu sou? Responderam-lhe João Batista, outros Elias, outros um dos antigos profetas ressuscitado. Disse-lhes ele: E vós quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra e respondeu: O Messias, Filho de Deus. Ele proibiu-lhes formalmente de o dizerem fosse a quem fosse, e acrescentou: O Filho do Homem tem de sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, tem de ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra do Senhor é luz que ilumina a nossa vida. A palavra do Senhor é força, é vigor, é ânimo. Ânimo no sentido profundo da palavra. A palavra ânimo vem da palavra ânima. E a palavra ânima significa em latim princípio vital. Então, caríssimos irmãos e irmãs, quando digo que a palavra é ânimo, quer dizer que a palavra é princípio de vida. E é princípio de vida porque ela tira a nossa vida da mediocridade e leva-nos a viver um encontro verdadeiro e autêntico com o Deus da vida. E este é o propósito de cada encontro que fazemos. Cada encontro com a palavra é um encontro que transforma, é um encontro que tira a nossa vida da superficialidade, da mediocridade e faz-nos perceber uma grande realidade. E a principal de que nós somos filhos e filhas amadas por Deus. Este é o objetivo de cada encontro suscitado pela palavra. E a primeira coisa, quando olhamos para esse texto deste dia, nós percebemos que está em questão a identidade de Jesus. Ontem refletíamos esta realidade. Herodes que perguntava quem é Jesus. Herodes perguntava ontem quem é Jesus, porque ele dizia: João, mandei-o eu captar. E Herodes andava pasmado com o poder, com a ação de Jesus. E hoje, depois deste episódio que ouvimos ontem, o próprio Jesus pergunta aos discípulos, e pergunta, como diz o texto, no momento em que já não estava a multidão que o seguia. Porque o texto nos diz de maneira muito clara, um dia quando orava em particular, estando com ele apenas os discípulos, ou seja, Jesus aproveita um momento de intimidade com os discípulos para colocar essa questão. Ou seja, no fundo, ele não quer que sejam influenciados por outros. E coloca essa questão: quem dizem os homens que eu sou? Não é que Jesus seja alguém curioso, coscovilheiro, não. Não, Jesus quer despertar no coração dos discípulos esta mesma questão. Quem é Jesus? Que significado tem para a tua vida? E obriga-os a pensar, usando este método que encontramos também, de certa forma, na filosofia, com Sócrates,
chamada maiêutica, em que, através de uma pergunta, o discípulo é obrigado a entrar dentro de si e a descobrir a resposta que deve dar dentro de si mesmo. É uma maneira de conduzir para dentro e não conduzir para fora. E essa é a ideia fundamental. E Jesus, então, usa este método para despertar no coração dos discípulos esta inquietação. Quem é Jesus? Que significado tem? Caro irmão e cara irmã, esta mesma pergunta, esta mesma questão, Jesus coloca hoje a mim e a si de maneira muito peremptória, muito intensa. Quem é Jesus para ti? Surge de novo essa questão. E os discípulos começam por responder. E começam do geral até chegarem ao particular. E vemos isto de maneira muito concreta. Eles começam por dizer: João Batista. Claro, ontem eu também refletia exatamente isto, a importância do testemunho. Porque é que os discípulos começam por dizer João Batista? Que a multidão, que as gentes, que as pessoas confundem Jesus com João Batista. Porque o testemunho de João Batista é um testemunho da autenticidade, da fortaleza. João assume na própria vida os rasgos e os traços de Jesus. E, portanto, há uma identidade, uma conformação do ser de Jesus com o ser de João. O que é que eu pretendo dizer? João leva ao extremo a missão que recebeu de Deus. E, portanto, ele é tão fiel que as pessoas conseguem perceber que João transparece a imagem de Deus na própria vida. Então, nós percebemos isso e compreendemos esta verdade profunda. E é importante nós percebermos isso, caro irmão e cara irmã. E olhamos outra resposta. Eles dizem, a primeira, eles dizem que era João Batista. A segunda, dizem que era Elias. Quem era Elias? No capítulo 19 do primeiro livro dos Reis, nós descobrimos este grande profeta do Antigo Testamento, aquele que foi capaz de vencer 400 falsos profetas de Baal, que enfrentou a rainha Jezabel, o rei Acaz. Ou seja, Elias é o protótipo, é o modelo daquele que é o verdadeiro profeta, que no meio da perseguição, da incompreensão, ele é capaz de se manter fiel na palavra do Senhor. Caro irmão e cara irmã, os dias que correm, são muitas as perseguições, são muitas as maneiras de ser e de estar, mas a questão é, seremos nós também como o profeta Elias, que passados 800 anos da sua morte é identificado com Cristo? Sim, porque Cristo vive aproximadamente 800 anos depois de Elias. E, no entanto, a gente, ou seja, as pessoas ainda confundem-no com Jesus. Meu irmão e minha irmã, esta capacidade de deixar transparecer a presença do próprio Deus. E Jesus vem então à questão: e vós, e tu, quem dizes que eu sou? Esta pergunta, caro irmão e cara irmã, mais do que ser respondida por palavras, é uma pergunta que deve ser respondida com a vida, seja no dia a dia, nas opções que fazemos, nas escolhas que fazemos. Nós podemos responder com Jesus. Ou seja, respondemos quem é Jesus através da nossa maneira de ser, de estar e de agir. E aqui percebemos aquilo que Jesus diz quando alguém pergunta a Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus diz: amar a Deus e ao próximo. Caro irmão e cara irmã, e aqui entramos na reta final desta reflexão, aonde Pedro, em nome do grupo, responde: Tu és o Messias. Sabemos que na cabeça de Pedro e na compreensão de Pedro e dos apóstolos ainda não está claro o que é que significa realmente o messianismo de Jesus, ou seja, o que é que significa que Jesus é o Messias. Na ideia de Pedro, de Simão Zelota, Jesus é aquele que veio revolucionar através da força, da espada. E isso fica claro no dia em que Jesus está no horto das oliveiras, no Getsemane, ali em agonia. E quando chegam os soldados do pretório, têm todos os discípulos estão com espadas. E é prova realmente que não haviam compreendido o messianismo de Jesus. Mas saberemos então que na cruz Jesus revela em que consiste esta palavra, que ele é o Messias, não enviado de Deus, enviado para salvar a humanidade da condição em que se encontrava.
enviado para salvar a cada um de nós das nossas dores, dos nossos traumas, das nossas vicissitudes, dos nossos vícios, das nossas incoerências. Ele vem salvar-nos a todos sem exceção. Meu irmão e minha irmã, neste dia sexta-feira, dia de penitência, dia de jejum, aproveita alguma coisa que tens de purgar, de purificar. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.